Desde os primórdios das civilizações, a humanidade tem se perguntado sobre o destino final do universo. Assim como os antigos olhavam para o céu e especulavam sobre o que estava além das estrelas, hoje nós nos questionamos se o universo irá acabar, e como isso irá acontecer. Diversas hipóteses sobre o fim do universo têm surgido, cada uma trazendo uma visão assustadora sobre o destino de tudo o que conhecemos. Para muitos cientistas, esses cenários possíveis sobre o fim do universo são uma janela para entender melhor as forças que moldam o cosmos e as regras fundamentais que governam a existência. Essas teorias não são apenas ideias abstratas, elas se baseiam em princípios científicos e observações astronômicas. Por meio de telescópios de última geração e cálculos avançados, os pesquisadores têm explorado desde as propriedades da matéria e energia até as interações entre galáxias, buracos negros e partículas fundamentais, tudo com o objetivo de prever o futuro do universo. Assim, cada uma dessas hipóteses sobre o fim do universo nos revela algo sobre o presente e o futuro. Sejam bem-vindos ao canal Fatos e Grandezas. Comente aqui como você acha que o universo irá acabar. Uma das teorias mais aceitas sobre o futuro do universo é a ideia de uma expansão eterna. Observações feitas ao longo das últimas décadas, especialmente com o auxílio de telescópios poderosos, mostram que o universo está em expansão acelerada. Descobertas, como as que evidenciaram o afastamento das galáxias e a comprovação da energia escura, uma força misteriosa que parece estar empurrando o universo a se expandir cada vez mais rápido, indicam que essa expansão pode nunca ter fim. Se a expansão realmente for eterna, o futuro do cosmos pode se tornar extremamente solitário. Com o tempo, as galáxias estarão tão afastadas umas das outras que a luz não conseguirá mais viajar entre elas, e o universo se tornará escuro e vazio, onde cada sistema ficará isolado. Eventualmente, mesmo as estrelas dentro das galáxias irão se apagar conforme consomem seu combustível, e os buracos negros, que podem parecer eternos, acabarão evaporando por um fenômeno conhecido como radiação de Hawking. O universo terminaria como um vasto vazio, onde partículas se espalham lentamente até atingirem o que é conhecido como morte térmica. O modelo do Grande Colapso, também conhecido como Big Crunch, apresenta um cenário dramático e impressionante. Um universo que, após bilhões de anos de expansão, começa a retroceder e se contrair sob sua própria gravidade. Ao contrário de teorias como o Big Freeze, que nos conduzem a um fim lento e congelante, o Grande Colapso envolve um final cataclísmico, onde tudo o que conhecemos no cosmos é levado para uma implosão. Para entender o que desencadearia o Grande Colapso, é fundamental compreender o papel da densidade e da gravidade no universo. Atualmente, sabemos que o universo está se expandindo a uma taxa acelerada devido à energia escura. No entanto, se, em algum momento, essa expansão desacelerasse e a gravidade começasse a dominar, o processo se inverteria, iniciando uma fase de contração. Segundo essa teoria, haveria um ponto crítico onde a densidade da matéria e da energia, incluindo a energia escura, alcançaria um limite que não permitiria mais a expansão. A partir daí, a gravidade, que atua como uma força atraente em oposição à energia escura, começaria a puxar tudo de volta. Imagine as galáxias, estrelas, planetas e toda a matéria sendo atraídos para um ponto central, em um processo que se acelera cada vez mais conforme a densidade aumenta. Se o universo começasse a se contrair, a sequência de eventos seria impressionante. Inicialmente, as galáxias começariam a se mover uma em direção à outra, e as grandes distâncias entre os corpos celestes, que atualmente tornam o cosmos tão vasto, diminuiriam drasticamente. À medida que as galáxias colidissem, haveria um aumento dramático na quantidade de radiação e calor liberados, criando um cenário de caos. Com o tempo, essa aproximação das galáxias tornaria o universo mais denso e aquecido. Os choques entre galáxias e sistemas estelares criariam enormes explosões de radiação, e a matéria em si passaria a ser comprimida de maneira intensa. Nesse processo, os átomos poderiam se desfazer devido à enorme pressão, e tudo passaria a se compactar em um volume cada vez menor. Conforme o universo se contrai, a densidade e a temperatura se tornam praticamente inimagináveis. Esse ambiente extremo é um dos aspectos mais intrigantes do Big Crunch. Em sua fase final, todo o cosmos seria compactado em um espaço infinitamente pequeno, onde todas as partículas e forças do universo se concentrariam em um ponto de densidade infinita. Este seria o ponto de retorno ao estado primordial do universo, semelhante ao que existia antes do Big Bang. Nesse ponto, todas as leis da física que conhecemos hoje deixam de ser aplicáveis. Assim como no momento do Big Bang,
onde a matéria e a energia foram liberadas em uma expansão violenta, o Big Crunch poderia gerar uma situação de colapso absoluto. Essa singularidade final é, até hoje, um dos maiores mistérios da física teórica, pois envolve questões sobre o tempo, o espaço e a própria natureza da realidade. Uma das ideias que emergem dessa teoria é a possibilidade de que o Big Crunch não represente o fim em si, mas uma transição para um novo começo. Alguns cientistas propõem que o universo pode seguir um modelo cíclico, onde, após o Big Crunch, haveria um novo Big Bang. Esse ciclo de expansão e contração poderia ser eterno, com o universo renascendo em uma nova configuração a cada colapso. A ideia de um universo cíclico é fascinante porque implica que o tempo e o espaço não teriam um verdadeiro ponto inicial ou final, mas seriam um ciclo sem fim. O conceito do eterno retorno é explorado em muitas teorias científicas e até mesmo em mitologias antigas. Embora não haja evidências concretas que confirmem essa possibilidade, a ideia desafia nossas concepções sobre a existência e oferece uma perspectiva quase filosófica sobre o destino do universo. Para os humanos, o grande colapso seria um evento cósmico muito além de qualquer coisa imaginável. Se estivéssemos vivos para testemunhar os estágios iniciais desse processo, veríamos um céu completamente transformado, onde as estrelas e galáxias estariam se aproximando. Esse cenário, embora improvável de acontecer durante a existência humana, nos lembra que o universo está em constante mudança e que as forças cósmicas que nos cercam podem ter impactos inimagináveis sobre a realidade que conhecemos. Essa teoria provoca uma série de reflexões profundas. Em última análise, o conceito do grande colapso nos leva a considerar a impermanência de tudo o que existe como, mesmo em escalas gigantescas, o universo está sujeito a transformações e, potencialmente, à extinção total. A teoria do Big Rip é uma das ideias mais intrigantes e aterrorizantes sobre o fim do universo. Ela explora um cenário em que a própria força que está expandindo o cosmos, a energia escura, eventualmente se tornaria tão poderosa que acabaria destruindo tudo o que existe, desde galáxias inteiras até os menores átomos. Atualmente, sabemos que o universo está em expansão, e que essa expansão vem ocorrendo a uma taxa acelerada. Isso é atribuído à energia escura, uma força misteriosa que compõe aproximadamente 68% do universo e que age como uma força antigravitacional, empurrando a matéria para longe. Embora a energia escura ainda seja um dos grandes enigmas da cosmologia, o efeito que ela tem é inegável. Ela faz com que as galáxias se afastem cada vez mais rapidamente. No cenário do Big Rip, a energia escura não apenas continua a expandir o universo, mas essa expansão se torna cada vez mais intensa. Se a energia escura se tornasse cada vez mais forte ao longo do tempo, sua força de repulsão superaria qualquer outra força do universo. A gravidade, que atualmente mantém as galáxias, sistemas estelares e planetas unidos, seria sobrepujada, e tudo começaria a se desintegrar. Primeiramente, a energia escura romperia as ligações que mantêm as galáxias unidas, separando-as em grandes pedaços. À medida que a expansão acelera, a própria estrutura das estrelas e dos planetas se romperia, desfazendo sistemas solares e, eventualmente, desintegrando cada átomo e partícula. Esse processo resultaria em um universo onde nada mais está conectado ou unido, com partículas subatômicas sendo rasgadas umas das outras. A teoria sugere uma progressão de destruição em que o universo passaria por várias fases antes de atingir o fim absoluto. Inicialmente, as galáxias se separariam devido ao aumento da energia escura. Depois disso, sistemas estelares individuais, como o nosso, se desfariam, com estrelas e planetas sendo afastados de suas órbitas e perdendo coesão. Enquanto as teorias anteriores sugerem cenários finais definitivos para o nosso universo, o conceito de multiverso apresenta uma possibilidade completamente diferente e intrigante. A ideia de que o universo talvez não tenha um fim verdadeiro, mas sim um ciclo contínuo de renascimentos em diferentes dimensões e realidades. Em vez de um encerramento, o multiverso aponta para uma sequência sem fim de universos paralelos ou até mesmo um universo filho renascido após o colapso do nosso. O multiverso é uma hipótese que propõe a existência de múltiplos universos além do nosso. Esses universos podem variar em estrutura, leis da física, e até mesmo no conceito de tempo e espaço. Dentro dessa teoria, o nosso universo seria apenas um entre incontáveis outros, cada um com sua própria configuração. Esses universos podem existir simultaneamente ou de forma intermitente, e a morte de um pode desencadear o surgimento de outro. Uma das principais abordagens do multiverso é a chamada teoria das bolhas. Segundo essa ideia, o cosmos é como um vasto oceano onde cada bolha representa um universo separado. Essas bolhas cósmicas podem colidir umas com as outras ou dar origem a novas bolhas. No caso de o nosso universo se expandir até o ponto de ruptura,
essa explosão cósmica poderia gerar novas bolhas, ou seja, novos universos que surgem a partir da destruição do anterior. Para os defensores dessa teoria, isso significa que o fim de um universo não é realmente o fim de tudo, mas o começo de uma nova estrutura cósmica. O nosso universo, ao entrar em colapso, poderia gerar novas realidades que preservam ou transformam as leis físicas e as partículas subatômicas de uma maneira completamente inédita. Outra possibilidade dentro do conceito de multiverso é a ideia do ciclo do Big Bang e Big Crunch. Nesse cenário, o universo passaria por uma expansão seguida por um colapso, e em seguida, renasceria com um novo Big Bang. Esse ciclo poderia teoricamente ocorrer infinitamente, com o universo renascendo a cada final. O Big Crunch é a ideia de que, em vez de expandir indefinidamente, o universo eventualmente se contrairia em direção a um ponto de singularidade, de modo semelhante ao Big Bang inicial. Nesse cenário, a matéria e a energia seriam comprimidas em um único ponto, para depois se expandirem novamente em uma nova explosão criativa. A cada ciclo, novas galáxias, estrelas e planetas poderiam ser formados, criando um novo universo com características potencialmente semelhantes ou distintas do anterior. Uma das questões mais fascinantes em relação ao multiverso é se os universos criados após o colapso de um seriam semelhantes ou completamente diferentes. Se cada renascimento trouxer um universo com variações nas constantes físicas, isso poderia resultar em realidades radicalmente diversas, onde as leis da física como as conhecemos não se aplicariam. Isso significa que o multiverso não só possibilita a continuidade do cosmos, mas também abre as portas para uma infinidade de universos com realidades e formas de existência impossíveis de serem imaginadas no nosso. O conceito de multiverso levanta profundas questões científicas e filosóficas. Do ponto de vista científico, ainda há muito explorar e comprovar sobre a viabilidade dessa teoria, e as ferramentas atuais limitam nossa capacidade de testar diretamente a existência de outros universos. Contudo, indícios indiretos, como padrões de radiação cósmica ou observações sobre a expansão acelerada do universo, têm gerado discussões sobre a possível presença de um multiverso. Do ponto de vista filosófico, o multiverso sugere que a existência não se limita ao nosso universo e que nosso próprio fim pode ser apenas uma pequena parte de um ciclo eterno. Isso provoca reflexões sobre a impermanência e o significado do nosso universo em um contexto muito maior. Se cada fim marca o nascimento de um novo cosmos, então a morte do universo que conhecemos pode, na verdade, ser uma transformação, um ponto de transição para uma nova realidade. Enquanto as outras teorias do fim do universo podem ser vistas como sinais de destruição e encerramento, o conceito de multiverso nos permite imaginar que não há realmente um fim. A cada ciclo, uma nova realidade surge, com novas leis, possibilidades e, possivelmente, novas formas de vida e consciência. O multiverso, portanto, representa uma espécie de renascimento cósmico infinito, uma visão em que a existência continua e se transforma eternamente. Esse conceito pode não só consolar, mas também inspirar, sugerindo que, mesmo em meio à destruição, o universo sempre encontra maneiras de reinventar a si mesmo. Para aqueles que buscam uma resposta para o futuro do cosmos, o multiverso oferece a ideia de que, de alguma forma, a existência nunca termina. Na fase seguinte, as próprias estrelas e planetas começariam a se desfazer. A força da energia escura tornaria impossível a união de partículas e moléculas, rompendo as forças de coesão que mantêm os átomos juntos. Finalmente, o processo se aprofundaria a ponto de romper as partículas subatômicas, desfazendo o universo em sua forma mais fundamental. Nesse momento, tudo o que restaria seriam partículas e fragmentos soltos, sem possibilidade de formar qualquer estrutura. O conceito do Big Rip é uma extrapolação do que sabemos sobre a energia escura. Os cientistas estimam que, se a energia escura continuar a se intensificar, o Big Rip poderia ocorrer em dezenas de bilhões de anos, dependendo de como a força da energia escura evoluirá. Mas é difícil fazer previsões exatas porque ainda não compreendemos totalmente a natureza da energia escura ou se sua intensidade realmente aumentará. Para a humanidade, um evento como o Big Rip seria absolutamente devastador, embora esteja tão distante que seria praticamente impossível que nossa espécie ou qualquer forma de vida pudesse presenciar isso. No entanto, pensar sobre o Big Rip nos leva a reflexões sobre a natureza do cosmos e nossa posição dentro dele. A perspectiva de que o próprio universo possa se desintegrar devido à força que o impulsiona para frente é, ao mesmo tempo, fascinante e alarmante. Essa teoria coloca em foco a ideia de que o universo é, em última análise, algo instável e mutável, e que até as forças que nos proporcionam expansão e espaço podem se voltar contra nós. O Big Rip sugere que o universo, mesmo sendo vasto e aparentemente infinito, tem limites e vulnerabilidades que estão além de nosso controle. Para a ciência,
O Big Rip representa um dos muitos cenários em que o cosmos enfrenta um fim inevitável e incompreensível. Para a filosofia e a reflexão humana, ele simboliza uma realidade de fragilidade e de limites em um nível cósmico, desafiando-nos a considerar que toda criação e estrutura pode eventualmente ser desfeita. O Big Rip é um lembrete de que as leis e forças que governam o universo podem mudar de maneira drástica e imprevisível, deixando-nos com uma noção de que tudo é temporário, mesmo em escalas cósmicas. Ao explorar as teorias sobre o fim do universo, desde o congelamento eterno e o esmagamento até a expansão desenfreada e o renascimento contínuo no multiverso, confrontamos algumas das ideias mais intrigantes e desafiadoras da cosmologia moderna. Cada teoria nos conduz a novas questões sobre a natureza da existência, o destino da matéria e energia e até mesmo o papel da vida e da consciência no cosmos. As teorias discutidas refletem os avanços científicos e observacionais mais profundos da nossa era. A ciência está em um estágio inicial no que diz respeito à compreensão completa do universo. Enquanto as tecnologias evoluem, estamos apenas começando a perceber a vastidão e complexidade que ele guarda. Futuras descobertas sobre a matéria escura, energia escura e possíveis indícios do multiverso podem revolucionar nossa visão do fim e do possível recomeço do universo. Além do aspecto científico, essa exploração sobre o fim do universo levanta profundas questões sobre o propósito e o significado da vida. Se o cosmos é realmente uma sequência de ciclos de criação e destruição, ou um lugar onde nossa existência eventualmente desaparecerá em um frio eterno, qual é o papel da humanidade dentro dessa narrativa? Essa questão nos leva a refletir sobre a importância do conhecimento, da exploração e do legado que podemos construir. Obrigado por assistir. Assista também o vídeo que está aparecendo em sua tela. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo.